Você já deve ter ouvido alguém dizendo assim: palavras têm poder. E realmente tem. E hoje nós vamos falar sobre a importância de profetizar coisas boas para os nossos filhos. Quando a gente fala isso para as pessoas, muita gente acha que isso é uma balela, mas não é. Você sabe que quando nós somos crianças, a nossa mente ela é totalmente limpa de qualquer crença limitante. Nesse momento que ouvimos muito o que os nossos pais falam sobre a gente, sobre aquilo que as pessoas colocam na nossa cabeça como crença. Quem aí nunca ouviu aquela frase que diz assim: olha, não toma manga com leite que você pode morrer? Lembra? Era desse jeito que os pais da gente falava. E a gente falava com aquela crença absurda ali, né? A gente olhava a manga, olhava o leite e falava assim: meu Deus, parece que é uma mistura tão gostosa, mas vai que a gente morre e o pai da gente tem razão, não é mesmo? Então é justamente nesses momentos em que a gente vai criando algumas crenças que na verdade são puras mentiras, né? Mas que por muitas vezes podem prejudicar os filhos quando é dito algo sobre o caráter dele, sobre a profecia daquilo que ele vai se tornar quando ele for mais velho. Então é muito importante que você preste bastante atenção em relação a isso com seus filhos. Aquilo que dizemos para os nossos filhos pode ficar marcado na vida deles para o resto da vida. Nossas palavras, ela tem poder, né? No normal, elas são palavras de poder. Por isso que eu sempre ressalto para as pessoas aqui, falar coisas boas sobre si mesmo, sobre aqueles que estão ao seu redor, evitar falar mal, porque isso acaba trazendo uma energia muito ruim. Acaba muitas vezes transformando em uma realidade. Quando as palavras que dissemos elas se tornam crenças, acaba sendo algo muito difícil da gente curar. E não que não tenha cura, mas a gente sabe que por muitas e muitas vezes as pessoas elas crescem com isso na cabeça, e aí é justamente nesse momento que elas têm que procurar por terapia, que elas têm que procurar por psicólogo, que muitas vezes elas se sentem desacreditadas. A mente da criança, principalmente, ela é como se fosse uma esponja. Tudo aquilo que ela ouve dos pais, ela absorve e entra para o seu subconsciente. Se a criança, ela vai crescendo, né, e ouvindo dos pais, você é inteligente, você é especial, você tem força, você pode, você consegue. A criança, ela passa a acreditar naquilo. E muitas pessoas que cresceram dessa forma, hoje são pessoas muito bem-sucedidas, são pessoas determinadas, porque ouviu isso o tempo todo do pai, teve esse apoio dos pais, né? Ali, sempre dando aquele empurrão para que eles continuem, para que eles façam, para que eles saibam lidar também com as suas emoções. Agora, se a criança ela cresce escutando: você é preguiçoso, você é burro, você nunca vai dar certo na vida, você vai sofrer muito nessa vida por ser assim. Gente, como é que você acha que essa criança vai crescer? É aquelas crianças que têm muito problema de autoestima, é aquelas pessoas que, né, crianças não, elas se tornam pessoas com problemas de autoestima, elas se tornam pessoas achando que elas não são capazes, entende? Traz para ela uma insegurança muito grande. Então é importantíssimo você estar sempre analisando isso. Se você está fazendo isso com o seu filho hoje, é hora de mudar. Porque isso, infelizmente, grava lá dentro do subconsciente dele e ele vai passar uma vida desacreditado. Palavras que profetizamos, elas podem ser sementes de bênçãos, ou elas podem também ser sementes de maldição. Então escolha exatamente aquilo que você vai plantar na cabeça do seu filho. Quando eu era adolescente, eu comecei com um namorico, né? E aí eu namorava algum menino, não dava certo, minha mãe pegava e falava assim pra mim o tempo todo: não, nenhum menino aguenta você. Você é uma pessoa muito difícil. Nenhum menino da sua idade vai conseguir namorar com você, Flávia, porque você é uma pessoa complicada. Você não tem paciência com os meninos da sua idade. E ela sempre reforçava em alto e bom tom assim: você vai casar com um homem muito mais velho do que você. Um homem pra aguentar você vai ter que ser um homem muito mais velho. Gente, é impressionante. Mas o meu marido, ele é bem mais velho do que eu. É como se aquilo tivesse ficado realmente gravado, né? E eu tenho certeza que ficou dentro do meu subconsciente. E eu achava que nenhum menino que tinha a mesma idade que eu poderia dar bola pra mim, ou poderia, talvez, sei lá, querer ficar comigo, querer levar uma relação mais a sério. O que, na verdade, é uma grande mentira. Tudo bem, graças a Deus, eu escolhi o meu casamento. Meu marido, ele é mais velho, a gente se dá muito bem, mas olha o quanto a palavra da mãe tem poder. Essas palavras, elas entraram no meu subconsciente e elas acabaram interferindo nas minhas escolhas. É importante também ressaltar pra vocês que muitas vezes os pais, eles não fazem esse tipo de coisa por maldade. Eu acredito que grande parte das vezes não é por maldade. Por muitas vezes é por conta da forma como eles cresceram também, né? Por às vezes eles acharem que o que eles estão falando ali pra gente é o que é certo. Então precisa tomar muito cuidado com isso, precisa estar muito consciente disso, pra que a gente não venha a colocar crenças limitantes dentro da cabeça dos nossos filhos. Vou explicar pra vocês aqui de uma forma simples o que acontece dentro da gente quando as palavras elas começam a ser repetidas várias vezes.
Quando a gente tem ali um pai ou uma mãe, ou alguém de muita importância ali perto da gente, falando o tempo todo assim, ó, você não consegue, você não consegue. O que que acontece? O nosso cérebro, ele grava isso e ele cria pra gente essa realidade. Isso gera uma insegurança e pode até sabotar as suas conquistas. Vou dar algumas dicas aqui pra vocês que são pais e mães, para que vocês possam mudar essa situação. Quando você estiver ali na frente dos seus filhos, jamais fique ressaltando pra eles os erros deles, tá? Então, às vezes, você tá ali conversando com alguém, aí você fica falando assim, olha, ele não é nem um pouco estudioso, ele é um preguiçoso, ele não faz nada. Não ressalte isso na frente do seu filho, tá? Ao invés disso, você vai falar sobre os pontos positivos que o seu filho tem. Fala sobre as conquistas que ele teve, sobre, às vezes, uma nota boa que ele tirou, mas evite, de todos os jeitos, ficar falando sobre as coisas ruins que ele já fez ou sobre alguma característica que você ali notou nele. E principalmente isso daí perto da criança, jamais. Substitua as críticas por palavras que constroem. Por exemplo, se seu filho ele é bagunceiro, ao invés de você ficar falando pra ele assim, você é bagunceiro, você vai falar assim, olha, eu acredito que você consegue ser mais organizado. Isso vai gravar dentro do cérebro dele uma sensação de organização. E aí vai tornar aquilo uma realidade. Então, vamos mudar esse jogo aí, vamos começar a ser diferente. Abençoe os seus filhos com palavras. Diga pra eles assim, você vai ser feliz, você vai conquistar os seus sonhos, eu acredito em você, eu sei que você é capaz, eu sei que você pode. Se você tem uma filha, por exemplo, que você sabe que ela é uma pessoa mais difícil, e aí você tá falando ali sobre relacionamento com ela, nunca diga pra ela assim, olha, você vai ser uma menina que vai ter que encontrar alguém que te coloque no eixo, alguém muito bravo, alguém muito terrível, alguém que bata de frente com você. Não, ao invés disso, você vai profetizar pra ela diferente. Você vai profetizar assim, ó. Eu espero, filha, de coração, e profetize, e peço a Deus que você arrume uma pessoa boa, uma pessoa que saiba conversar com você, que saiba lidar com o seu jeito, com o seu temperamento, que saiba ser amoroso o suficiente para que você possa mudar a sua condição de vida que você tem hoje, né? Essa sua maneira, às vezes, de ser um pouco brava. Então, vai abençoando, sabe? Vai modificando isso. Jamais coloque ali palavras que possam trazer pra ela ou pra ele, né? Uma falta de credibilidade. Eles têm que acreditar que eles são capazes. Mostrar para os seus filhos que você ama eles e que você está ali para aquilo que eles precisarem. É sempre importante que a gente faça isso, sabe? Eu sempre conversei com os meus filhos assim, olha, se acontecer alguma coisa de errado, se você errou, se você pisou na bola, se acontecer alguma coisa, pra tudo na vida tem uma solução. Senta, a gente conversa e a gente tenta achar uma forma de mudar a condição, de você se redimir, de você ser uma pessoa melhor, entende? Então, é muito importante que vocês dêem essa abertura, sabe? Esse apoio, esse amor pra eles incondicional. É disso que a gente fala, né? Quando a gente diz sobre amor incondicional com os filhos, é exatamente ser aquele pai que está ali junto, né? Se aconteceu algo de errado, você vai conversar, você vai explicar, você vai mostrar pra ele a realidade de como que a vida é. Entende? Então, você tem que estar sempre ali com os braços abertos, com amorosidade, para tentar incluir os seus filhos para próximo de você. Eu tenho um exemplo de uma conhecida, por exemplo, mas eu não vou falar nomes, é claro, para não expor, que ela tem um filho que foi diagnosticado com alguns, como é que fala? Alguns transtornos ali, né? E aí ela tá sempre ressaltando isso muito na frente do menino. E é muito engraçado, gente. Quanto mais ela fala sobre as características do transtorno dele, mais ele mostra pra ela que ele realmente tem esse transtorno. Então, é muito complicado. Até que ponto realmente é um transtorno ou até que ponto ele está gravando ali dentro do subconsciente dele e reproduzindo aquilo que ela fala o tempo todo. Olha que coisa que a gente acaba fazendo às vezes por não ter um grande conhecimento sobre isso. E aí a gente às vezes vai conversar, vai falar pra ela, né? Muda essa condição, não fala perto do seu filho essas coisas e a pessoa não ouve a gente. Mas é muito importante que vocês tenham sim consciência, que vocês sejam intencionais para quando se trata de colocar crenças dentro da mente dos seus filhos. Hoje, com esse vídeo, eu convido vocês, pais, a refletirem sobre as crenças que você está colocando ali na mente das crianças, tá bom? E se você tem alguma história aqui para contar pra gente, para dividir com a gente, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou adorar saber. E acredito que isso também sirva como uma rede de apoio para outras pessoas. E conte pra gente se você conseguiu superar essas crenças, como que você tem feito, como que você tem agido para que isso possa sair da sua mente. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.